Oi, Ivan, bom dia. Olha, boa tarde. Eu não transmiti aula de manhã, eu estou transmitindo agora, tá bom? Então, na aula de hoje, nós estudamos sobre tipo de solo. Quando nós falamos em solo, nós estamos falando de terra, tá? Aí nós vamos perceber o seguinte: nós temos o solo arenoso, o solo argiloso e o solo umífero. O solo arenoso, ele é rico em areia. Nós vamos perceber que ele é formado por uma quantidade bem grande de areia, tá? E outra característica que nós vamos observar é que o solo arenoso, ele deixa a água filtrar. Quando você joga água acima da areia, essa água ela vai filtrar, porque a areia ela apresenta pequenos espaços entre um grão de areia e outro, permitindo assim filtrar a água. O solo argiloso, ele é rico em argila. Eu costumo dizer assim, que quando se fala em argila, fala-se de barro. Então, o argiloso ele não permite a passagem da água, ou seja, ele não permite que a água filtre. O solo, no caso, umífero, ele é rico em humus, ou seja, ele tem uma característica escura e vai se perceber também que é o rico, ou seja, o solo rico em nutrientes. Vamos supor assim, resto de folhas que apodreceram, resto de vegetal, de animal. Então se decompõe e torna-se esse solo umífero, ou seja, ele é próprio para a agricultura, tá? Então foi nosso exercício de hoje, ou seja, o nosso exemplo de hoje. E aqui eu estou colocando para você alguns exemplos, tá? Por exemplo, solo arenoso, nós temos aí 4 imagens do solo arenoso. Do solo argiloso, nós temos também 4 imagens do solo argiloso. Então, você vai perceber que não permite a passagem da água, tá? E o solo umífero, ele apresenta essa característica escura, é próprio para a agricultura. Vamos agora à nossa atividade. Na primeira parte do nosso exercício, você vai escrever o tipo de solo. Nós temos 4 imagens. Aí você vai ver qual é o umífero, qual é o arenoso, qual é o argiloso. Aí você vai escrever aí do lado, tá bom? Depois, diz o seguinte: observe, possui grande quantidade de areia. Qual é esse tipo de solo? É um solo muito permeável e normalmente é pobre em nutrientes, tá? Então aí, o solo que você vai, ou seja, pode colocar o número desses quadradinhos aqui de cima. Por exemplo, tá dizendo que é um solo permeável. Então, se ele é permeável, é o solo arenoso. Aí você vai e coloca o número 3, tá? Segundo, é formado por grãos pequenos e compactos, é impermeável e apresenta grande quantidade de nutriente. Aí você vai, observa novamente e coloca o número dentro do parêntese, tá bom? Terceiro, é um solo bastante fértil, pois contém grande concentração de material orgânico em decomposição. Aí você vai observar novamente e coloca o número, tá? Número 2. Marque V para alternativa verdadeira e F para falso. O solo também é chamado de terra ou chão. É verdadeiro? Se for verdadeiro, você coloca V. O solo é formado de pedacinhos de rochas e restos de plantas e animais. Aí você observa colocando a letra V ou a letra F. Na superfície terrestre, podemos encontrar apenas um tipo de solo. E a outra, na superfície terrestre,
podemos encontrar diversos tipos de solo, tá? Aí você coloca VOF. Então, aqui foi a nossa aula de hoje. Assim que você terminar de desenvolver essa atividade, você pode estar postando pra gente, tá bom? Ok, Ivan? Então, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estarei aqui. Pode me mandar mensagem.